Esta é a segunda parte da aula 2 de Sistemas de Informação em Empresas, onde vamos discutir níveis hierárquicos. Os níveis hierárquicos das empresas normalmente são esses três: o operacional, o tático e o estratégico. O operacional é onde trabalham os gerentes, coordenadores, líderes de equipe e as equipes, de uma maneira geral. Não só pensando em equipe de produção, equipe de vendas, equipe de contabilidade, equipe do departamento pessoal, quer dizer, são as equipes que vão trabalhar lá no dia a dia, que vão fazer a empresa ser funcional, estar funcionando. Acima deles, tem o pessoal tático, são os diretores, gerentes sêniores, que vão determinar, a partir das informações do operacional, quais os melhores decisões para manter a empresa funcionando e cada vez melhorando mais. E, finalmente, nós temos o terceiro, que é o menor, que é o estratégico, onde estão os presidentes, os diretores sêniores, que garantirão o futuro da empresa. Vão ver se novos investimentos, vão pensar em aquisições, vão pensar em fusões. Tá? Então, nós vamos tentar entender cada um deles e ver quais os sistemas de informação que são utilizados normalmente por esses três níveis. Então, esses são os objetivos dessa nossa segunda parte da aula. Então, vamos ver os operacionais, tá? Que são gerentes, coordenadores, o pessoal de produção. Então, onde as operações, como produção, vendas, marketing, são realizadas. Trabalham a maioria das pessoas, é óbvio, né? Quase todo mundo está trabalhando lá, na parte operacional. Nós temos os gerentes, coordenadores e líderes que precisam de informações constantes para evitar desvios do padrão. Olha, é sempre importante pensar que esse pessoal pensa a curto prazo, são estratégias. Por exemplo, imagina uma fabricação, uma linha de fabricação, eu tenho duas máquinas. Cada máquina trabalha com dois funcionários. De repente, faltou um funcionário. Então, o que, que vai fazer o imediatista lá? O que, que vai fazer o gerente, o coordenador? Ele vai fazer o seguinte, ó, cada máquina fica com um funcionário e aquele que está a mais trabalha um pouco numa máquina, trabalha um pouco na outra máquina, para manter, na medida do possível, a produção das duas máquinas. Um outro exemplo mais drástico, por exemplo, que uma máquina quebrou e eu tenho quatro pessoas. Então, só preciso de duas. Quem sabe essas outras duas podem ser deslocadas para aproveitar a oportunidade, reorganizar estoque, alinhar estoque para que seja mais facilmente acessado e coisas desse tipo. Tá? É o dia a dia, está trabalhando lá com o dia a dia. Faltou uma máquina, aquela máquina quebra, aquela máquina deu problema, vamos providenciar para aquela máquina que tá um pouquinho mais devagar, ver como é que eu posso melhorar um pouquinho o rendimento dela. Tá? É o imediato, é o dia a dia, é o que vai fazer as coisas funcionarem. Tá? Então, as coisas vão funcionar a curto prazo, quer dizer, aconteceu um problema, temos que resolver imediatamente. Acima desse pessoal está o nível tático. O nível tático vão analisar conjuntos de informações que fique claro que essas informações são oferecidas pelo operacional. O operacional, nós vamos ver depois, futuramente, né, vai colocar todas as operações que aconteceram, né, a produção de uma máquina, a produção de outra, e o tático vai analisar esses conjuntos de informações de maneira a propor melhorias na integração dos processos. Puxa vida, né? Aquela máquina lá sempre trabalha menos, sempre rende menos que a primeira máquina. O que nós temos que fazer? Vamos tentar uma manutenção, vamos substituir essa máquina por uma de linha mais nova, vamos substituir essa máquina por duas máquinas que podem fazer um rendimento melhor. Tá? Nós estamos sentindo que as máquinas estão sobrecarregadas, então vamos propor para adquirir mais uma máquina. Então, vai analisar os conjuntos de informações e vai propor melhorias. Tá? Buscam melhorar condições de produtividade, adequações às condições ecológicas, igualitárias. Né? Vai dar uma olhada num todo, né? Baseado nas informações que vem do operacional, o que pode ser feito a médio prazo para melhorar as condições de produção. Não é somente, né? Não estamos falando somente em máquina quebrada e coisas assim. Tá? Estamos falando na melhoria. Por exemplo, né? Nós temos uma equipe trabalhando com software. Nós estamos vendo que nós estamos dando prazos muito grandes. Quem sabe vamos desenvolver uma outra equipe para trabalhar com outro tipo de software e, de repente,
certos tipos de projetos vão ser dados para essa outra equipe que trabalha com um software mais rápido, talvez menos poderoso, mas talvez mais rápido. Então, vamos treinar esse pessoal a longo prazo, vamos criar a equipe e vamos ver se nós conseguimos ganhar concorrências baseado na melhoria nos prazos de entrega desse novo grupo com um software mais eficiente, por exemplo, na rapidez, de repente, não tão poderoso, né, mas que pode ser suficiente para muitos projetos. Então, estamos pensando a médio prazo, como é que nós podemos fazer para melhorar a produção a longo prazo. Né? E, finalmente, os níveis hierárquicos. Os níveis hierárquicos são os diretores, os subdiretores, né, aqueles super, né, que vão pensar no como é que está a empresa no mercado. Ele vai comparar e analisar tendências de mercado. Vão propor mudanças para garantir a sobrevivência da empresa. Vão ter ações que aproveitam os pontos fortes da empresa. Por exemplo, nós temos visto isso na nossa área de sistema de informação, a gente vê direto, né? De repente o Bill Gates lá resolve quase que adquirir a OpenAI, né? Ela deu um aporte financeiro imenso e quase que adquiriu a OpenAI. Ele não tinha inteligência artificial, lógico, né? A Microsoft tinha inteligência artificial, ela tinha lá, inclusive o Cortana, né, que saiu de linha, mas era um assistente de inteligência artificial da Microsoft, tá? Era bom, dentro do possível, né? Mas de repente o Bill Gates viu que aquele pessoal lá da OpenAI estava mais avançado e ele levaria tempo para chegar lá. Então, valeu a pena dar um aporte financeiro nessa empresa, para que a empresa transferisse a tecnologia de maneira que eles puderam rapidamente fazer, por exemplo, o Copilot, né? Ou podem utilizar aqueles conhecimentos. Então, resolveu, né, fazer um aporte financeiro, podiam resolver comprar uma startup, podiam resolver abrir uma nova filial. Imagina uma empresa aí que tem uma boa produção, mas praticamente tudo que ela produz, ela vende numa determinada região do país, por exemplo, lá no Nordeste, e a empresa está aqui em São Paulo. Será que não vale a pena abrir uma filial lá no Nordeste? Ou talvez valha a pena comprar uma outra empresa que já existe lá no Nordeste e assumir a produção daquela empresa. Ou talvez valha a pena se associar com uma empresa lá no Nordeste, perceberam? Então, isso daí é outro nível, né? Não é o cara da fábrica que vai decidir. É uma pessoa de alto nível, né? Um diretor, um superintendente, que vai ver, puxa vida, né? Como é que nós vamos melhorar? Como é que nós podemos garantir a sobrevivência da empresa, né? A longo prazo, né? A longo prazo. É o que fazem, né? De repente, o que fez, né, o pessoal ao comprar, por exemplo, ao comprar o Facebook, né? Ao comprar o Instagram, ao comprar o WhatsApp, né? Poxa vida, aquele pessoal lá tá evoluído. Para eu chegar lá, eu vou levar muito tempo. Então, eu vou lá e compro empresa, compro startup, tá? Nós tivemos sabendo hoje mesmo, teve um aporte grande naquela empresa Anthropic, né? Que tem o Claude, que é um programa de inteligência artificial que é utilizado bastante também pela Amazon. Mais empresas estão investindo, quer dizer, vale a pena investir nesse pessoal e pegar o know-how deles, ou vale a pena investir no meu pessoal e esperar que ele chegue naquele nível? Então, é uma decisão que nível estratégico, né? Que mesmo ao longo prazo vai surtir efeito ou não. Mas isso nós estamos vendo constantemente no mundo dos nossos sistemas de informação. A próxima parte da aula é identificar quais os sistemas de informação que são usados por esses níveis, tá? Então, o nível operacional normalmente usa sistemas do tipo SPT, processamento de transações, ou SPI, processamento de informações. Veja, quando fala em processamento, está processando, então é o operacional mesmo. Lembre-se sempre disso, né? Sistemas de processamento de transações, sistemas de processamento de informações, SPT, SPI. São aqueles do sistema operacional. Olha, é óbvio que não é isso, mas uma coisa simples, um SPT simples, uma planilha Excel. Eu vou lá e anoto a produção de todas as máquinas. Tá? E tenho lá, né, um relatório, anota a produção de todos os vendedores. É um SPT, muito simples, mas é. Mas os SPTs são mais sofisticados, podem dar mais informações, que depois essas informações são analisados pelo pessoal do tático, a partir de sistemas de informações gerenciais, o sistema de apoio a decisões, está vendo o nome que está dizendo? Decisões, eles vão tomar decisões
em função das informações dos sistemas de processamento de transações e de informações. E o pessoal estratégico utiliza sistemas de apoio a executivos. Tá bom? Então, esses nomes de sistemas é importante que sejam memorizados, ou sejam lembrados, ou associados, pelo menos, para que a gente não esqueça, porque eles são pedidos constantemente aí em concursos e coisas desse tipo, são pedidos esses nomes, né? É uma sopa de letrinhas que vamos ter muitos nesse curso, né? Vamos lá, então, sistemas de processamento de transações ou de processamento de informações, tá? São informações sobre transações e rotinas diárias, informações sobre os processos produtivos, sobre as produções das máquinas ou os processos, que permitem providenciar futuramente manutenções ou realocar mão de obras para cumprir metas, tá? Então, é isso que eles estão fazendo aqui, né? Estão dando os dados, olha, essa máquina produz tanto, 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 esse operador consegue fazer tanto, 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 né? Essa equipe consegue produzir, consegue entregar sempre dentro do prazo, aquela equipe sempre atrasa uma semana, aquela outra equipe sempre antecipa uma semana. Então, são informações que são colocadas lá e depois o pessoal tático, a partir dos sistemas de apoio a decisões, vão tomar decisões, né? Ou dos sistemas de informações gerenciais, vão tomar decisões devido a aquelas informações que eles conseguiram minerar, que eles conseguiram capturar dentro das informações do sistema operacional. O SIG, né, processa informações de diversos processos, assim como os SADs, tá? Os SADs normalmente têm uma abrangência um pouquinho maior, mas no fundo, eles fazem mais ou menos a mesma coisa, até porque de repente tem sistema de informações gerenciais que se adaptam melhor a uma determinada empresa do que a outra, né? Acaba sendo de repente tão eficiente ou às vezes mais eficiente que o outro, né? Mas é só importante lembrar, SIG, informações gerenciais, e SAD, sistemas de apoio a decisões. Tá? E é importante também entender que esses sistemas utilizam as informações dos sistemas ou proveniente do operacional para tomar as decisões, para minerar decisões, ir lá procurando, puxa vida, descobrimos que aquela máquina sempre é um pouco mais lenta, ou descobrimos que aquela equipe tem uma tendência muito grande para trabalhar com esse tipo de processamento e tem uma tendência menor do que a outra. Então, no futuro, vamos dar todos os trabalhos que sejam de determinado tipo para essa equipe e todas que sejam de outros tipos para outras equipes. Tá? Então, essas informações são captadas ao longo do tempo a partir das informações que são postadas lá diariamente, constantemente, pelos sistemas de operação, né, pelo SPT ou SPI. Tá? E, finalmente, os sistemas estratégicos, eles utilizam sistemas de apoio à execução, que são programas abrangentes, né, que vão mostrar dimensões não só da empresa, né, como do mundo, como de todo o ambiente competitivo, altamente competitivo que é hoje, um ambiente mundial, um ambiente interagindo. Então, esses sistemas vão dar informações que, obviamente, aí os executivos é que vão ter aqueles feelings, né, para descobrir qual é o melhor momento de comprar uma startup, de se associar a uma startup, de comprar uma outra concorrente, ou de fazer um joint venture com um concorrente. Então, essas são decisões que dependem de muito mais do que simplesmente olhar para a sua empresa, dependem de olhar para tendências mundiais, até para descobrir, de repente, que não é vantagem continuar naquela linha. Então, pensar que a sua empresa hoje está vendendo muito bem, está trabalhando muito bem, mas no futuro esse que ela está fazendo não será tão necessário. Então, precisa começar a preparar a empresa para fazer outros produtos, para ir para outros ramos, de maneira que não se perca toda a empresa, toda a tecnologia. Okay? Então, esses sistemas que são utilizados são importantes de se conhecer e é importante de entender também quais os objetivos do nível operacional, do nível tático e do nível estratégico.